Diga: eu creio e tomo posse. No nome de Jesus. Meu Deus. Meus irmãos, se nós queremos atrair a atenção de Deus nesse tempo, ore por cura. Ore pelos enfermos. Se você quer atrair a atenção do Senhor para esse tempo, ore pelos enfermos. Apresente as pessoas enfermas. Apresente aqueles que sofrem, porque são muitos. Mas o Senhor é misericordioso, amém? E eu creio no nome de Jesus Cristo. Você que crê que essa semana você vai ser tocado pelo Senhor aí, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pois muito bem, já tivemos avisos, tivemos um louvor extraordinário para o Senhor. Vamos caminhar um pouco na palavra do Senhor nesse momento, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de no livro de 1 João, Novo Testamento, 1 João. Não é o Evangelho de João, é 1 João. Lá na frente você vai achar 1 Pedro, 2. Continue caminhando, você vai encontrar 1 João. O título dessa mensagem, amada igreja, é a verdadeira conversão. Amém? A verdadeira conversão. E nós vamos ler 3 referências bíblicas aqui em João, em 1 João. O capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3. Tome nota, você que tem seu caderninho de anotação. Se você está em casa, vai anotando aí também. É muito bom poder ter esse recurso de assistir online. Ontem eu vi um homem de Deus, cheio de ousadia e unção, ministrando. Tive que assistir, não pude estar aqui, mas assisti online. E ele que também toca, né? E estava aqui tocando hoje. Fábio. Esse povo que canta e prega, né? Deus deu mais dom. Eu só não consigo. Tentando essa daqui, tentando pregar para ver se dá certo. Já pensou eu pegar o violão aqui e começar a cantar também? Moço, era unção demais. Mas já entendi que unção é assim, uns são, outros não são. Uns são, outros não são. Então vamos caminhando até que Jesus volte. 1 João capítulo 1, verso 6. A palavra de Deus diz assim: se dissermos que... Eu estou em outra versão, mas pode continuar com aquela ali, é só porque eu anotei muitos textos bíblicos e essa aqui é como eu gostaria de compartilhar. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos. E não é a versão Almeida, tá bom? Corrigida e atualizada, se eu não estiver enganado. Revista e corrigida, deixa eu confirmar aqui, por favor. Revista e atualizada, eu peguei da Almeida Revista e atualizada, tá bom? Eu gero uma confusão para o pessoal da mídia ali, porque eles pedem para mim usar uma Bíblia só, e eu saio pegando várias versões de Bíblia. Se dissermos que, amém, mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vamos agora para o capítulo 2, verso de número 4 e 6. Capítulo 2, 4 e 6. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Capítulo 3, verso 7 agora, por favor. João ele vai caminhando nessa perspectiva de entendimento, tanto no capítulo 1, no 2 e agora no 3. 3:7 ele diz: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém.
aquele que pratica a justiça é justo. Assim como ele é justo, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Diga amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Billy Graham tem uma frase que ele diz: ser cristão é mais do que apenas uma conversão instantânea. É um processo diário pelo qual você cresce para ser cada vez mais semelhante a Cristo. É uma frase de Billy Graham. Ser cristão é mais do que apenas uma conversão instantânea. É um processo diário pelo qual você cresce para ser cada vez mais semelhante a Cristo. É por isso que talvez seja mais sábio dizer, quando alguém pergunta assim: e aí, se converteu? Talvez seja mais prudente para a gente dizer: estou no processo. Estou me convertendo dia após dia. Porque aquela língua que você disse ontem que tinha se convertido, hoje de manhã te surpreendeu. E soltou algo que você disse: eu não me reconheço. De onde veio isso? Amados, olhando essa semana algumas coisas, as fotos do meu filho do passado, do dia do nascimento dele, 1 ano, 2 anos, fez 8 anos essa semana. E enquanto eu estava ali naquele meu momento, o Senhor ministrou algo ao meu coração. E eu pude ouvir como que a voz do Espírito dizendo assim: quem você era, Lucas, e quem você é hoje. Eu senti como o Espírito Santo perguntando quem eu sou hoje. E é claro que a minha primeira resposta é natural, né? Eu tinha mais cabelo. Eu estava mais rechonchudinho. A nossa primeira resposta é natural. Eu andava de Monark, aí eu passei para Caloi. A nossa primeira resposta, a tendência é ser natural. Mas, meus irmãos, eu entendi que o Espírito não estava perguntando sobre isso. Ele estava me levando a questionar se havia de fato mudança em mim, se havia de fato transformação em mim. Porque quando nós olhamos para o nosso eu do passado, quando você pega o seu Google Fotos e vai para ele lá em 10 anos atrás, ou você se alegra ou você se entristece. E nós precisamos descobrir como nós estamos nesse processo. Como estão me entendendo? Digam amém. Se nós pudéssemos, ou se nós pudermos olhar para o nosso passado, olhar para o velho Lucas, para o velho João, para a velha Maria, o velho Pedro, o velho Antônio, o velho, seja qual for seu nome aqui hoje, 10 anos atrás, nem tinha nascido. Quando eu olho para essa pessoa, irmãos, eu digo: uau, tu te converteu de verdade, Lucas. Ou eu digo: misericórdia, tem hora que eu não sei se é tu de 10 anos atrás ou se é eu de hoje em dia. Qual é a nossa reação quando nós confrontamos a versão anterior de nós? João vai dizer que em 3 capítulos diferentes, algumas características de alguém que está em Cristo e que está buscando viver uma mudança. Então, Lucas, quem era você e quem é você hoje, meu filho? Se você pudesse anotar essa pergunta: quem eu era e quem eu sou hoje? Esse é um culto de ceia. É o culto da nova aliança, no sangue de Jesus Cristo. Anote assim: quem eu era e quem eu sou. E eu quero te instigar essa semana, na célula, a fazer uma aplicação. Não é dizer o mundo de um modo geral, nas circunstâncias atuais. Não, você não é filósofo. Eu quero que o ambiente de célula seja um ambiente de dizer: irmãos, eu era alguém que não lia a Bíblia e hoje eu leio, eu já li hoje, eu li ontem, eu fiz meu devocional hoje cedo. Eu
vivia com o pessoal do Paraíba na minha cola. E agora é eu que estou na cola lá, comprando. Eu mentia, que tinha hora que eu acreditava nas minhas próprias mentiras. E hoje eu consagrei minha língua. Na hora que eu vou mentir, eu digo, tu te converte, crente velho. Então, em nome de Jesus, quais seriam as características de alguém que de fato nasceu de novo, irmãos? Quais são as características? Por que é que, jovens que estão aqui, por que é que os colegas de vocês acham estranho, quando na faculdade, na sala de aula, vocês têm um comportamento diferente do que deveria ter um cristão? Homens aqui, lá na bola, quando sofrem uma falta, e diz, o que é isso aqui, rapaz? Aí o cara, calma moço, a bola é de crente. Ah, é mesmo? Oh, gente, aleluia. Né? A irmã, quando no salão, a mulher lá da unha, lá corta aquele pedaço de carne que dá de fazer um bife, né? E você, ai, essa dor, oh meu Deus. Será, quais são as características de alguém que nasceu de novo? Quais são as características de alguém que está nesse processo? Nós ensinamos os nossos filhos tão bem que eles nos corrigem. Ensinamos eles a falar misericórdia, em vez de qualquer palavra feia na hora que acontece algo ruim. Se eu ou minha esposa errar, a Sara diz, pai, é misericórdia que fala. Mãe, é misericórdia que fala. Então, quais características eu carrego comigo, irmãos, de alguém que de fato nasceu de novo? Sabe, de alguém que passou por esse processo. E eu sei que quando a gente fala desse assunto, eu não sei para a maioria da igreja, mas para mim vem logo um nome. Quando a gente fala de conversão genuína, eu estou falando de Saulo de Tarso. É impossível não lembrar da história desse homem. Saulo, um jovem, nascido com o propósito correto, educado da melhor forma possível, teve um dos melhores professores do século, Saulo teve. Foi treinado ali dentro daquele berço, Gamaliel, treinado por rabinos da sua época. Ele foi muito bem instruído. Saulo era aquele jovem que tinha afirmações poderosas. Mas o primeiro registro da aparição de Saulo na Bíblia é quando ele é participante da morte de Estevão. A Bíblia vai dizer no capítulo 8 de Atos, que Estevão, aliás, uma das histórias mais extraordinárias da Bíblia, de mártir de fé, é de Estevão. A Bíblia vai dizer que quando Estevão, antes de morrer, ele olha e ele vê a glória de Deus. Aquilo que Moisés pede, Estevão vê. E a Bíblia diz que Estevão vê Jesus em glória à destra de Deus. Capítulo 7, verso 58. Se puder colocar para a gente, por favor. Atos 7, 58. Por favor, caminhe comigo rapidamente para você entender essa mensagem. Atos 7, 58. E fora lançado fora da cidade, o apedrejaram, as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo é esse perseguidor do povo de Deus. Ele cria tanto que estava errado o que era feito, e ele vem nesse cenário, 1500 anos aí daquilo que Moisés deixou, e após a morte de Jesus, a nova aliança, e Saulo vem contrário a tudo isso. E a Bíblia diz que ele está ali como participante desse ambiente da morte de um dos maiores mártires daquele momento ali da atualidade. Então olha só, irmãos, quando a gente fala em conversão, nós lembramos de Saulo, porque Saulo tinha tudo para ser o Negan. O Negan de Walking Dead. Ele tinha tudo para ser o vilão mais
perigoso, e ele foi até certo tempo o malvado favorito. Mas a Bíblia diz que esse homem, que era perseguidor de cristãos, irmãos, Saulo, quando tem um encontro com Jesus, ele está indo de Jerusalém para Damasco, 250 quilômetros. A gente até costuma dizer que Saulo caiu do cavalo. A Bíblia não diz que ele caiu do cavalo, diz que ele caindo em chão. É provável que ele estava a pé. Ele andava de carruagem, de carro de boi, ele andava de cavalo, em alguma época ele andava a pé. Imagina alguém indo de Imperatriz a Araguaína pensando: eu preciso matar crente, eu preciso perseguir gente, eu preciso prender crente, eu preciso fazer alguma coisa. Imagina uma trajetória dessa. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Saulo continua sua campanha. Ele é perseguidor, ele quer matar. No capítulo 9, verso 1. Olha só, capítulo 9, verso 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Irmãos, isso aqui é mais ou menos assim, ó. A Bíblia diz que ele respirava ameaça. Saulo respirando ainda ameaças e morte. Ele vai de Jerusalém a Damasco. Ele não estava numa R1, uma moto. Ele não estava de XRE 300. Ele não estava de XJ6, de Hornet. Ele não estava num Jetta, num Fusion. Ele não estava num Honda Civic. É possível que ele estivesse a pé fazendo esse trajeto. Imagina alguém andando isso tudo, respirando perseguição, respirando ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Diz a continuação do texto. Irmãos, quando Saulo se aproxima de Damasco, aí nós temos o grande momento. Graças a Deus. Porque eu imagino ele chegando ali na barreira da polícia do Bananal, né? Já dá para ver os prédios da cidade. E a Bíblia diz que quando ele vai chegando, quando ele vai se aproximando, uma luz brilha e confronta tudo o que Saulo conhecia como certo e diz que tudo aquilo está errado. Saulo é confrontado acerca de todos os seus credos. Ele perseguia, levava à morte, prendia por causa de Cristo, pensando que estava fazendo certo. Então Cristo aparece e diz: Saulo, Saulo. E ele imediatamente diz assim: oxente, né? Se ele fosse nordestino, oxente, quem é que está falando? E ele diz: sou eu, Saulo. Ele diz: eu quem? Ora, eu quem? Aquele que você persegue. Leia comigo, por favor, o verso 4. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entra na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. E esse aqui é o grande texto, que narra da conversão. E para mim, como eu disse, quando fala em conversão, vem logo esse homem. Saulo tem uma conversão tão genuína, que o nome hebraico que ele usava, Saulo, ele parou de usar. Ele passa a se chamar Paulo, que é um nome que fica mais fácil para pregar os gregos. Ele não mudou de nome, eles já tinham esses nomes. Era comum na época de Paulo ter dois nomes. Se você vai ver em alguns momentos, Saulo também chamado Paulo. Paulo não mudou de nome. Paulo passou a usar outro nome, porque o velho nome lembrava do perseguidor. O velho nome hebraico lembrava de um Saulo ameaçador, capítulo 9, verso 1. Então Saulo passa por uma mudança tão grande, por uma transformação tão grande,
que ele diz: eu vou sepultar esse Saulo, eu vou partir a usar o nome Paulo, porque para pregar aos cristãos de língua grega, aonde eu vou pregar a partir de agora como missionário, eu preciso radicalmente expressar a mudança. E tantos escritos, como a palavra de Deus, vai demonstrar às pessoas com medo dele. Irmãos, imagina uma pessoa que era o terror do bairro. Ele era o terror do bairro. Você viaja, passa uma semana fora, você está conversando na calçada, lá vem ele de moto, fazendo a conversão na esquina. O que você faz? Você pensa: não mudou, é a mesma pessoa, vai tocar o terror, vou correr. Então Saulo, ele muda tão radicalmente a vida dele, com a mesma determinação que ele se opunha ao cristianismo, antes de conhecer de verdade quem era Cristo. Ele agora, passando a se chamar de Paulo, ele usa a mesma determinação, a mesma proporção, a mesma fúria que ele tinha para perseguir. Ele usa agora para fazer o contrário, durante todo o resto da sua vida. Conhecido na maioria das referências bíblicas, é mais conhecido como Paulo do que Saulo. Esse homem se tornou talvez o mais influente dos apóstolos. Eu digo talvez porque para homens é de um jeito, mas Deus sabe tratar diferente. Irmãos, e as viagens que ele fez se tornaram pequenas comparado, na época da perseguição, comparado com as viagens missionárias de Paulo. O que Saulo viajou para perseguir se tornou insignificante agora, comparado com o que Paulo está viajando para pregar o evangelho. Esse homem mudou radicalmente a vida dele quando ele escuta: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele diz: quem és tu? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Imagina, irmãos, você passar uma vida inteira vivendo no engano. Quantas pessoas, eu não sei se aqui tem alguém assim, que eu já conheci, que eram daquelas que diziam que tinha raiva de crente. Dizia que era a pior raça de gente da terra. Dizia que não queria nem conversa. E hoje está aqui. Né? Hoje está aqui. Homens que criticavam tudo enquanto estão ali na oração do encontro, louvando ao Senhor com o hino da harpa. Negócio de desafinado, só os homens que vê, Jesus não vê, então é nós, menino. A gente acha bonito quando está cantando, vai assistir o vídeo, aí diz: meu Deus, ainda bem que o Senhor recebe, né, pastor David? Mas só homem do gorgó afiado. Mas, meus irmãos, a verdadeira conversão eu não vou deixar de fazer com ousadia. Às vezes a gente tem um ritmo, eu sou uma pessoa agitada, eu sou influente, eu converso com todo mundo, aí eu me converto e eu começo a diminuir, agora eu sou uma pessoa tímida, agora eu sou uma pessoa freada, agora eu sou uma... Não! A Bíblia vai narrar que Saulo, se ele era 100% ligado no 110, quando ele se converte, ele vai para o 220. Ele escreve 13 dos 27 livros do Novo Testamento. É o maior escritor do Novo Testamento. Tudo que a gente precisa aprender sobre caráter, sobre conduta como igreja, sobre posicionamento, sobre a verdadeira alegria. Seja Paulo escrevendo a pessoas, a Timóteo, Tito, seja Paulo escrevendo a um povo, a Filipenses, a Colossenses, independente. A maior parte das referências que nós temos acerca de caráter, meus irmãos, nós temos de um homem que tinha um caráter completamente corrompido. Olha que coisa extraordinária. Billy Graham tem outra frase sobre caráter que eu gosto muito. Deixa eu só abrir ela aqui, por favor. Eu tenho ela anotada bem aqui. Billy Graham diz assim: quando a riqueza é perdida, nada é perdido. Quando a saúde é perdida, algo é perdido. Quando o caráter é perdido, tudo é perdido. E eu acho isso muito forte. Billy Graham foi um dos maiores conselheiros de presidente que já existiu. Um pastor, conselheiro de presidente nos Estados Unidos. Imagina ele pegando um presidente lá: ô Billy Graham, eu estou um pouco assim, porque eu não consegui comprar mais fazenda e eu quero investir. Aí Billy Graham diz: olha, Bill Clinton,
Quando a riqueza é perdida, nada é perdido. Quando a saúde é perdida, algo é perdido. Mas quando o caráter é perdido, tudo é perdido. Você é presidente dos Estados Unidos, vigia, rapaz. Cuida do teu caráter. Só um pastor falando para o presidente dos Estados Unidos. Meus irmãos, as maiores falas sobre caráter da Bíblia é de um homem que participou da morte de Estevão. O homem que olhou para o céu e viu a glória de Jesus Cristo, Estevão. Saulo é a prova de que nada está perdido, de que quando eu encontro Cristo verdadeiramente eu passo por um novo nascimento, eu posso experimentar coisas novas da minha vida, eu posso desfrutar de coisas que eu ainda não havia desfrutado, eu posso refletir uma pessoa completamente diferente, irmãos, completamente diferente. Esse homem que desejava a morte dos cristãos, ele vai passar a dar a vida dele agora, para que o máximo de cristãos vivam. No texto mais conhecido sobre casamento, talvez, Coríntios 7, Paulo escreve assim: quanto a essas coisas, eu gosto de ler isso aqui no pré-nupcial, Coríntios 7, não estava no script, mas eu estou lembrando aqui, deixa eu ler. Quanto a esses assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Nós não vamos ler tudo. Paulo está dizendo, olha, se você casar, você não vai pregar o tanto que eu preguei. Você não vai escrever 13 livros. Então, fica solteiro, se você quiser viver tudo que eu vivi. Aí ele diz, mas se não aguentar, casa. Ele diz, é melhor casar do que ficar se ardendo em desejo. Paulo é muito sincero. Claro que ele tem dom para isso, né? Ele jamais recomendaria isso se ele não tivesse o dom, a capacidade. Ele não tinha vontade de se casar. Ele era feliz do jeito que ele era. Ele era realizado, solteiro. Ele não tinha a vontade que você tem, por isso você tem que casar, tá ouvindo? Tem que casar, e casar bem casado, para depois não ter barroada. Então, irmãos, a conversão de Saulo, ela custou caro. Diga comigo, custa caro. A conversão de Saulo custou caro. Eu fico imaginando, a Bíblia não narra Paulo se justificando. Quando nós nascemos de novo, ouça isso. Toda pessoa quando nasce de novo, Jesus Cristo santifica, purifica e justifica. Diga comigo, santifica, purifica e justifica. Eu fico imaginando Paulo agora pensando, meu Deus, eu participei da morte de Estevão. Senhor, deixa eu explicar. Não! Irmãos, a ênfase dessa pregação são 3 textos bíblicos. Eu voltei a extrair pontos de novo. Senti direção de fazer isso. Os 3 pontos dessa mensagem, que já está na metade para o final, são 3 textos bíblicos, 3 falas de Paulo. Mas são 3 falas de Paulo que precisam nos ajudar a pensar quem eu era, quem eu sou. Quem era o irmão Everton de antes? E quem é o irmão Everton de agora, cantando que Jesus Cristo, como é a letra do hino, irmão Everton? Cuida. Deus tomará conta de ti. Cantamos essa semana várias vezes. O homem que antes, o velho homem que queria resolver tudo, agora canta, Deus tomará conta de ti. Quem conhece esse hino? É o hino da harpa. Como, irmãos, isso é possível? Como é que eu vou passar esse filtro para saber quais características minhas são de alguém que nasceu de novo? A conversão de Paulo custou caro. Inicialmente, todos duvidavam dele, questionavam: será que ele mudou mesmo? Eu não sei se você já passou por essa fase. Aliás, deixa eu te ajudar em algo.
Se ninguém nunca questionou se você se converteu ou não, pode ter algo errado com a tua conversão. Pastor, eu me converti, mas lá na sala de aula todo mundo me trata do mesmo jeito de antes. A Bíblia diz que Saulo passou a ser confrontado. Se você se converteu e nada mudou, você continua com o título de maior palhaço da escola, você continua com o título da língua mais desenfreada do quarteirão, você continua com o título de homem mais sem vergonha do bairro. Nada mudou, nem tua foto do perfil do WhatsApp, que era uma foto do Flamengo, e você nunca tirou. De vez em quando a gente tem que ir no perfil de algumas pessoas e perguntar: o que é isso aí? O que é essa foto aí? Tem um solteiro e eu conversando com ele com a foto de um casal na tela. Aí eu digo: você casou, fez plástica, está diferente teu rosto. Não, pastor, é um casal que eu achei bonito do filme e botei na tela. Eu digo: tu não quer casar não? Quero. Eu digo: moço, tu quer casar e bota a foto de um casal na tela do teu WhatsApp aí, rapaz? A varoa vai olhar e dizer: ah, é comprometido. Meus irmãos, quais são as características de alguém que realmente mudou a sua vida? Se eu era uma pessoa daquelas que postava indireta nos meus stories, nos meus status, mudou, acabou aquilo, eu continuo mandando. Tem gente que não se enxerga. Podia cada um cuidar da sua vida. Isso é você de antes ou é você de hoje, criatura? Não, vai botar lá: eita, Deus cheiroso, mostra que você agora é uma nova criatura, que você nasceu de novo no nome de Jesus. Meus irmãos, algo precisa mudar. As pessoas precisam olhar para nós e perceber. Eu não posso, não tem aquele filho que você pede para ele apanhar o cocô do cachorro e ele vem e diz: pai, eu apanhei, posso assistir? Isso é lá em casa, na casa de vocês é diferente. Estou falando lá de casa. Não, mas é uma mudança que a gente não fala nada. As pessoas olham para nós, passam perto de nós, e ela diz: que foi isso, menino, que passou aqui agora? Foi tu? Aí disse: que foi? Não, meu perfume? Não, algo diferente. A pessoa não sabe nem explicar. Ela diz: é um cosmo, é uma aurora, alguma coisa assim. Eu senti uma energia diferente. Aí você diz: ah, é Jesus que ela está querendo dizer. Nós não precisamos ficar dizendo: eu mudei, sabia? Ô gente, eu mudei. Pegar o microfone lá no Mateus Supermercado, né? Eu mudei, caixa 1, caixa 2, eu mudei. Não! Aliás, uma das primeiras características de alguém que nasce de novo é perseguição. Não sei se alguém já te falou isso. Uma das primeiras características de quando a gente nasce de novo é perseguição. Pastor, que evangelho é esse que o senhor está pregando? Eu estou procurando aquele outro que diz que quando eu me converto, agora é só vitória. Ô irmão, não está na Bíblia isso daí não. Na minha versão não está. Uma das primeiras características é perseguição. De quem? Teu próprio cunhado, na festa da família. Vai dizer que parou de beber. Você besta, rapaz? Própria família, não precisa nem vir um enviado do inferno, não. Vir um enviado do mesmo sangue, do mesmo sobrenome, do mesmo... Patrão. Ó, adultera aquela nota de novo. Não, eu mudei. Tu. Cuida. Cuida que eu estou com pressa. Uma das primeiras características de uma conversão genuína, irmãos, é perseguição. Disseram que eu não ia sofrer. Disseram que eu não ia passar por luta. Mas deixa eu te falar, mentiram, viu? Mentiram para você. Saulo passa por um processo de ser moído. Ele era muitas vezes confrontado.
Quando ele mostrou a sua sinceridade, os judeus começaram a criar uma certa empatia contra ele, na Ásia, na Europa, por onde ele passava. E aquele que perseguia, vamos lá, pergunta do Enem Gospel, o Saulo que era perseguido, ele é agora aplaudido, opção A, amado, opção B, desejado, opção C, perseguido, opção D. Aquele que antes perseguia, agora é perseguido. Todo crente nas redes sociais, antes de arrumar seguidor, ele provavelmente vai arrumar perseguidor. Vai arrumar perseguidor. Vai olhar teu histórico só para ver se tu é crente mesmo ou não. E aliás, irmãos, isso fala muito. Teve uma pessoa que veio um dia desses pedir ajuda aqui na igreja. Não, a gente está em condição de rua. Estou morando na rua. A igreja ajuda, tem que ajudar, dar o alimento que eu estou morando na rua. Tá bom, irmão, vamos doar uma cesta básica. Você tem algum contato? Anota esse bem daí, ó, para a gente falar com você. Daqui a pouco vai olhar o story da pessoa bebendo cerveja. A mesma que disse que estava morando na rua e que estava precisando de ajuda, agora está onde? Bebendo cerveja. Então a gente usa para o bem e usa para o mal as nossas redes sociais. Entregou um atestado médico para o patrão dizendo, estou doente. Aí ele vai lá na tua rede social e está você no Itapecuru lá, comendo batata frita. Mas todo crente, antes de arrumar seguidor, vai arrumar perseguidor na rede social. Pastor, está errado? Não! Tudo dentro da linhagem do que Paulo viveu. Diga comigo, será que eu nasci de novo? Eu quero ler com vocês alguns textos bíblicos, rapidamente. Mateus capítulo 7, verso 18. Mateus 7, 18. Não pode a árvore boa produzir fruto maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Abra agora 1 Coríntios 6, 9. Vai anotando aí, por favor, que eu quero concluir essa mensagem. 1 Coríntios 6, 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Romanos 8,13. Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Mídia, eu nem sei qual foi a versão que eu peguei aí, mas eu acho que ainda é Almeida, né? Provavelmente é Almeida, eu acho que eu usei mais ela ontem. Amados, é possível alguém que genuinamente se converteu, viver alegre em cometer os velhos erros e as velhas práticas de antes? Pastor, o que tem de tão extraordinário na história de Saulo? Ele não volta a ser Saulo, ele não tem recaída. E eu não estou trazendo um peso para você, porque eu sei que a luta de cada um não é fácil. Mas a Bíblia nos dá Saulo como talvez o maior dos apóstolos, justamente por causa de uma conversão extraordinária. Ele muda literalmente. Ele deixa de ser Saulo, ele passa a ser Paulo a partir de agora. E essa conduta dele nos inspira até hoje. Faz com que a gente olhe para o modelo de Paulo e deseje ser isso. Faz com que as pessoas, ímpias ou não, parem para assistir um filme chamado Paulo de Tarso. E eu quero trazer rapidamente 3 princípios, de 3 falas de Paulo. Anote aí. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2, verso 19 e verso 20, por favor. Gálatas 2, 19 e 20. E, irmãos, você que está em casa, esse texto
eu não lembro quantos anos, mas 2024, 14, há uns 18 anos atrás eu fui confrontado por esse texto. Numa manhã, minha memória não é das melhores, o que eu sei que foi de manhãzinha, na hora do meu devocional. E eu na adolescência, né? Não, por aí. Mas eu fui confrontado por esse texto. Gálatas 2, 19 e 20. Está na Almeida? Pois eu usei outra aqui. Vamos ler NVI então, por favor, para ficar uma linguagem só para a igreja toda. Deixa eu abrir NVI, por gentileza. Gálatas antes de Efésio. Só para a gente ter o mesmo entendimento, o mesmo raciocínio, por favor. A maioria da igreja usa NVI. Gálatas 2, 19. A Bíblia diz assim: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo foi para o Calvário? Não. Meus irmãos, anote aí. Primeiro, Paulo sofreu por causa de Cristo. Eu não posso olhar para a conversão se eu não entender isso. Paulo sofreu por causa de Cristo. E o que a gente vai ver aqui não é Paulo sendo crucificado literalmente, mas é Paulo se identificando com a cruz. Jesus nunca nos mandou morrer no século 21 crucificado. Se alguém pregou isso para você, mentiram, viu? A Bíblia não está dizendo para a gente procurar uma cruz e ser crucificado. Não, porque você vai ser provavelmente fulminado. Já morreu. O Cordeiro de Deus já morreu. Mas Paulo está dizendo que ele se identificou com a crucificação. Ele está dizendo, olha, eu entendi isso aqui, eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Tinha uma brincadeira do morto-vivo, alguém já brincou na infância? E eu lembro que quando cutucava o morto, tocava no morto e o morto falava alguma coisa, aí dizia assim, morto não fala. Irmãos, e foi assim que eu fui confrontado por esse texto. Eu estava reclamando muito de algumas coisas, do meu líder, da igreja, acho que do pastor. Isso tem uns 18 anos, não vá fazer os cálculos não, saber quem era meu líder. Não vai saber não, te converte. E eu fui ler esse texto, e eu procurando um texto que alimentasse o meu ego, eu achei um texto que me destruiu. Paulo diz, eu já estou crucificado com Cristo, por isso vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo aceitou o sofrimento dessas perseguições. Você não vê Paulo postando hashtag estou sendo perseguido, hashtag o cristianismo é muito duro, eu não quero mais isso, hashtag a célula ama todo mundo menos eu. Oh, meus irmãos, se nós nascemos de novo, nós precisamos experimentar um nível diferente de cristianismo, um nível diferente de maturidade. O novo nascimento nos leva a considerar o que era sofrimento contra Jesus, agora considerar possível sofrer por causa de Jesus. Jesus entregou a vida por amor de nós. Cabe a nós, como Paulo, entender que nós estamos junto com Cristo crucificados. Então a minha carne ela não reina mais, a minha carne ela não vive mais, a minha carne não dá mais opinião. Por quê, pastor? Porque morto não fala, irmãos. Amém? Morto não fala. Então, se eu pudesse pegar de todas as falas de Paulo, eu acho que esse texto de Gálatas 2, 19 e 20 precisa nos afirmar algo. Em primeiro lugar, note aí, Paulo sofreu por causa de Cristo. Qual é o sofrimento que eu tenho passado? Qual é a luta
Quando alguém às vezes chega e diz, pastor, estou passando por uma luta, eu digo, olha, está dentro do processo. A gente acostumou a achar que quando tem uma luta tem algo errado. Quando tem uma luta é eu em desobediência. Quando tem uma luta eu estou em pecado. Pode até ser, mas meus irmãos, luta na vida do cristão é uma constância. É batalha, é peleja. A gente está lendo o livro de Josué, os homens aí. Você vê o exército inimigo se levantando aos montes. E Deus dizendo, calma Josué, amanhã eu darei a vitória para vocês. E ele pensando, o senhor viu o tanto de gente que tem no arraial do inimigo? Calma, moço, amanhã vocês vão sorrir. O senhor não, acho que o senhor não olhou direito não, olha para lá, vê lá, estamos cercados. Então Deus, a Bíblia nunca disse, eu venci o mundo, vós vencereis. Isso é um engano. O que está escrito em Mateus 16, em João 16, 33, coloca para a gente, por favor. Não é eu venci o mundo, vocês vencerão. Não está escrito isso. Não tem isso na Bíblia. Tem isso aqui, ó. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão, contudo tenham bom ânimo ou tenham coragem. Eu venci o mundo. Jesus disse que Ele venceu o mundo, irmãos. Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Um homem que se converteu de verdade não é o homem que diz, pode passar a mulher seminu na minha frente que eu não sinto nada. É o homem que diz, sai para lá, pomba, que essa carne é fraca, menino. Uma mulher que nasceu de novo não é a mulher que diz que nunca mais vai ser tentada, mas é uma mulher que diz, vigia na terra, varoa da sabedoria, porque o diabo não brinca. Um jovem que se converteu de verdade não é um jovem que acha que está isento de tudo. Muito pelo contrário. É o jovem que olha para Provérbios 7 e diz, deixa eu vigiar. Cristo sofreu por nós. Paulo entendeu que precisava ser participante desse sofrimento. Se você está sendo perseguido, se está tendo afronta, se a vizinha está dizendo que vai furar os pneus do teu carro, simplesmente porque você é crente, irmão, vai orar e diz, oh Senhor, obrigado, estou entrando no mistério, está dando certo, aleluia, oh glória. Segundo, abra Filipenses capítulo 1 e verso 21. Filipenses 1, 21, são só 3, viu? Estou no segundo, estou terminando. Filipenses 1, 21, e aqui tem o segundo texto. Ah, meu Deus. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Irmão, segundo lugar, eu entendo que Paulo, anote aí, ele nunca mais tirou os olhos de Jesus Cristo. Paulo, depois que passou pela queda, depois que ele caiu no chão, literalmente, ele nunca mais parou de olhar para Jesus. Ele diz, olha, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Meu Deus. Irmãos, ele matava, agora ele diz, se eu morrer está tudo bem. Essa é a segunda fala de Paulo que precisa nos constranger. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele estava dizendo, as coisas que eu me importava passaram. Importa é que Ele viva a partir de agora em mim. E se eu tiver que morrer, pois muito bem, vai ser isso. Paulo nunca tirou os olhos do seu alvo eterno. Irmãos, isso aqui é décadas depois da sua conversão a Cristo, entenda isso. Essa fala é ele escrevendo na igreja de Filipos, décadas depois dele se converter. É fácil alguém se converter num domingo e no outro vir dar o testemunho, dizendo, nunca mais, gente, eu me desvio, aleluia. Tem uma semana empolgada. Calma, calma. Ouça esse velho pastor, experimentado em idade. Calma, empolgado. Tu nem passou pela grande tribulação da primeira desistência?
Mas esse é um Paulo vivido em Cristo. É um Paulo décadas depois da sua conversão. Ele falou da possibilidade da sua morte como algo, meu Deus, como assim? Eu imagino, esses dias eu fui em alguns consultórios médicos, eu imagino um médico dizendo: olha, seu Lucas, o que o senhor gosta de fazer? Eu digo: olha, de pescar. Aproveita, o senhor está quase partindo. E eu dizer: sério? Ouviu isso, Jesus? Ouviu o que o médico disse? Repete, doutor, repete. Não, eu repito, para quê? Não, fala aí. Eu disse que o senhor está quase partindo. Olha, Jesus! Eu estou para chegar aí, moço. Uau, doutor, para mim morrer é Cristo, viver é lucro, e o contrário, o importante é que eu vou para Jesus, doutor. Moço de Deus, toca aqui, eu não vou nem pagar o retorno não, porque eu vou morrer mesmo, estou indo para Jesus, menino. Meus irmãos, como alguém chega nesse nível? Será que eu me converti de verdade? Foi essa pergunta que eu me fiz essa semana. Será que eu de fato já nasci de novo? Porque a Caema só deu um problema, eu já disse que era o fim do mundo. Faltou água, pastor, eu já disse que era uma perseguição já dos últimos dias da besta, eu não aguento isso. Já teve gente mudando de cidade. Irmãos, por amor a Cristo a gente vai enfrentar tudo, até a caatinga de não tomar banho. Mas faltou uma água, a gente já está querendo abandonar a igreja. Não, Deus o livre, nunca mais eu piso lá. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Seu Lucas, o senhor está prestes a morrer. Estou no lucro. Não, o senhor não entendeu, disse que o senhor vai morrer. Estou no lucro, doutor. Vou ver o meu Senhor, aleluia. Glória a Deus. Ainda vou dizer o último texto, que é o último para a gente finalizar. Abra sua Bíblia no livro agora de... Mas antes de abrir, deixa eu te falar uma frase do Billy Graham que sempre me quebra. Billy Graham, certa vez, ele disse assim: minha casa é no céu, eu estou apenas viajando por esse mundo. Perguntaram para Billy Graham por que ele vivia daquele jeito, né? Cadê a outra vida dele? Por que ele era daquele jeito? Ele disse: minha casa é no céu, eu estou só viajando por esse mundo. Uau! O Senhor nos dá uma ótica dessa. O homem foi só um dos maiores ganhadores de alma que já existiu. E ele dizia: minha casa é no céu. Eu acho que eu estou pensando assim também, que eu não tenho casa ainda. Eu não sei se minha esposa concorda com isso, né? Porque ela quer muito essa casa. Amor, nossa casa é no céu. Vai falar isso para os teus filhos. Eita, Billy Graham, velho, me ajuda, moço. Deixou a frase, agora eu vou usar. Ah, meus irmãos, será que eu me converti direito? Por último, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6. E essa aqui, meu Deus. Segunda Timóteo 4, 6. Quanto a mim, eu não sei em qual versão eu coloquei, para variar. Mas deixa eu abrir aqui, por favor, na NVI. Vamos ler NVI, pode colocar, por favor. 2 Timóteo 4, 6. Ah, Jesus. Deve ser a maioria das versões. Eu já estou sendo derramado como oferta. Está próximo o tempo da minha partida. Verso 7. Combati. Quase todas as versões vão falar a mesma coisa. Combati o bom. Completei a minha. Guardei a. Agora olha o verso 8. Já agora está reservado para mim
a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim. Ah, meus irmãos, é aqui que a gente entra. Uau! Paulo diz assim, olha, é o seguinte, deixa eu abrir uma brechinha aqui para vocês. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Combati o bom combate. Terceiro e último princípio. Paulo tinha convicção que ele fez tudo o que era possível. Diga comigo, fazer tudo o que é possível. O João tem uma mania que me irrita. Se eu pedir para ele fazer uma coisa, ele pergunta primeiro tudo, para depois querer ir fazer. Meu filho pega água para mim. Onde é que tem água, pai? E eu fico pensando, será que eu sou desse jeito com Deus? Deve ser. Isso ali, ele só está sendo sequela do que eu sou com Deus. Eu acho que Deus diz, vai pregar, e eu digo, tem certeza? Lucas, sai da tua casa e vai para a terra que eu te mostrarei. Onde é, Jesus? Não, moço, só sai. Mas, direita, esquerda, liga o GPS. Homem, cuida. Irmãos, quantos de nós pode ter a convicção no seu leito de morte, que combateu o bom combate, que acabou a carreira e guardou a fé? Paulo teve a convicção de que ele fez tudo possível. Você já fez tudo possível? Às vezes a gente diz assim, pastor, eu estou numa situação, já fiz de tudo, não sei mais o que eu faço. Você já orou? Não. A gente faz quase tudo, ou um pouquinho e acha que fez tudo. Paulo diz, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu usei só Billy Graham fora a Bíblia hoje. Porque em termos de conversão, ganhador de almas, para mim, é um dos maiores exemplos. E Billy Graham diz, eu sei que em breve minha vida terminará. Agradeço a Deus por isso e por tudo que Ele me deu nesta vida. Mas eu estou ansioso pelo céu. Ah, Jesus. Agradeço a Deus por tudo que Ele me deu nessa vida. Mas eu estou ansioso mesmo pelo céu. Ah, Jesus. Se coloque de pé no seu lugar.